O Jornal da Justiça está de volta para falar de uma cena comum hoje em dia. Diante de uma situação de risco, tem gente que prefere filmar o fato a prestar socorro. Mas até que ponto essa omissão pode ser considerada crime? Veja agora na reportagem de Carolina Andrade. As imagens são fortes. Mostram um menino de 11 anos brincando com um tigre em um jardim zoológico em Cascavel, no Paraná. Minutos depois, o menino é atacado, mas mesmo assim continua sendo filmado. Este outro vídeo mostra um cachorro sendo agredido por uma mulher na frente de uma criança. Uma vizinha filmou tudo, só depois chamou a polícia. Nesta outra cena, uma mãe espanca o filho de 3 anos de idade. A criança grita, chora, mas a única reação do padrasto é filmar. É uma sociedade do espetáculo, uma sociedade da forma e do visual. Então, além do registro em si, é uma forma de participar da história. E essa participação tem várias formas, desde um registro até um correr de forma heróica e ajudar numa necessidade. Ainda de acordo com este sociólogo, gestos como esses demonstram a falta de solidariedade das pessoas. Falta solidariedade, só que não dá para culpar ou responsabilizar as pessoas. Elas são muito mais vitimizadas nesse sentido, elas são muito mais consequência de um modelo de sociedade em que individualmente um ou uma não controlam, mas uma sociedade que as suas estruturas levam a esse individualismo, levam a essa falta de solidariedade. Nas ruas, as opiniões são variadas. Há quem ache um absurdo filmar brigas, acidentes ou tragédias, só pelo simples fato de registrar. É como se você estivesse achando graça, gostando da desgraça alheia, entendeu? Já é tão chocante. Acho que o que a gente não quer pra gente, não tem que desejar para os outros. Mas há quem diga que filmar é válido, é uma forma até de ajudar, desde que a pessoa vitimada não precise de ajuda. Se eu não pudesse ajudar, né, aí eu filmaria, mas se eu pudesse ajudar, ajudaria primeiro. E depois filmaria? Depois filmaria também. Se a pessoa está filmando, está fazendo isso, ele tem que também dar suporte para a pessoa que está sendo vitimada, né, no momento ali. Porque ele também pode ser processado por omissão, né? Porque no momento que ele está vendo e não está fazendo nada, ele está só filmando aquilo ali, ele está sendo omisso. Bom, como a gente viu na reportagem, cenas fortes e chocantes. E para falar mais sobre esses casos, eu recebo aqui no estúdio o advogado criminalista Paulo Braga. Doutor Paulo, boa tarde, obrigada pela participação conosco aqui. Boa tarde, Rafael. Eu queria que o senhor explicasse sobre os casos que vimos na reportagem, realmente casos chocantes. O caso mais recente, a história do garotinho no Paraná que foi atacado por um tigre, o pai estava ao lado. Nessas situações, pode ser caracterizada omissão de socorro pela pessoa que filmou? Rafaela, veja só, o crime de omissão de socorro, ele é previsto no artigo 135 do Código Penal, e o que diz esse crime é: quem encontra criança desamparada, ou mesmo que seja um adulto em condição de perigo, e esse adulto sozinho não consegue se desvencilhar desse perigo e nada faz, comete o crime de omissão de socorro. E esse artigo nos diz mais, ele diz que se a pessoa não tem condições de prestar esse socorro, sem colocar em risco a sua própria vida, ela passa a ter como obrigação chamar a autoridade pública para que a autoridade pública não tome as providências devidas. Agora, por exemplo, no caso de um fotógrafo profissional que está ali exercendo o seu trabalho, ou um cinegrafista que está pegando a imagem ali para uma reportagem, ele tem o dever profissional de filmar aquilo, ou ele tem o dever como cidadão também? Como é que funciona? A lei vale para todos. Não há escusa em razão da profissão. Se um jornalista profissional, uma pessoa responsável por fazer uma filmagem, encontra uma pessoa na situação descrita no artigo 135 do Código Penal, antes de mais nada, por um dever de solidariedade, ela tem imposto por lei, ela tem que prestar o socorro ou chamar a autoridade pública para que o faça, sob pena dela também incorrer nesse crime. Agora, quem pratica uma situação dessa, divulga uma imagem forte, publica na internet ou deixa de ajudar alguém, essa pessoa pode ser presa, por exemplo? O que acontece com ela? Ela pode sofrer uma ação penal, responder criminalmente e a ela ser aplicada as penas previstas em lei. Penas essas que vão variar de 1 mês a 6 e podem ser aumentadas se, em razão da omissão, sobrevier lesão corporal ou a morte
daquela vítima. Agora, por exemplo, quem filma uma situação de violência, a pessoa pode alegar que se tentar ajudar aquela vítima, ela pode também ser vítima da violência que a outra pessoa está sofrendo e daí ela se omite, por isso ela não procura ninguém. É crime também? É crime da mesma forma. Como eu disse anteriormente, o crime está em omitir socorro, eu tenho condições e não presto socorro, ou eu não posso prestar socorro porque isso coloca em risco a minha incolumidade física ou a minha vida. A minha obrigação passa a ser chamar imediatamente Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, autoridades constituídas para que tomem providência imediatamente. Agora, tem um outro lado também, de certa forma positivo, essas imagens podem ajudar nas investigações criminais, em possível processo, né? Sim, essas imagens podem ajudar, porém, nós temos que ter em mente que a vida em sociedade exige de nós o dever de solidariedade com o próximo. Sociedade é isso. Então, eu não posso dar preferência à produção de uma prova em detrimento de uma vida. Primeiro eu tenho que prestar o socorro. Depois eu penso em questões que são secundárias. A vida, a incolumidade física está em primeiro lugar de qualquer forma. Com certeza. Infelizmente, a divulgação tem sido moda quase, né? Um fetiche, por assim dizer. Doutor Paulo, obrigado pela participação conosco. Até a próxima.